Salve, minha gente! Mais um capítulo do episódio. Salve, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio da nossa querida série Estudos do Acervo. Como você já sabe, estamos estudando aí os métodos práticos para cavaquinho. E hoje vamos falar de uma personalidade maior do cenário do cavaquinho brasileiro, que é o Valdir Azevedo. Essa figura importantíssima para a música brasileira em vários aspectos, tanto no cavaquinho solista, né, que ele foi um grande solista de cavaquinho, desenvolveu técnicas, reafirmou essas técnicas, divulgou suas composições, a possibilidade, né, de compor para cavaquinho, sua obra extensa em vários estilos de gêneros musicais, mas também propagou o instrumento Brasil afora. Então, eu acredito que ele, assim, o cavaquinho é tão popular hoje em dia, com certeza tem aí uma influência do Valdir Azevedo, que até hoje é muito bem lembrado e reconhecido justamente pela sua importância com esse instrumento. Esse método aqui que a gente vai estudar é de 1953, então perceba, já vimos métodos desde a década de 30, com Heitor dos Prazeres, Garoto, tem métodos mais recentes, década de 80, com Rosinha, Índio do Cavaquinho. E aí é perceptível que esses métodos fizeram sucesso de fato, assim, era algo que vendia, né? Então, você ter um método feito por Valdir Azevedo, com certeza, era um produto muito interessante. Então, como todos os métodos, nós estamos percebendo que tem um preâmbulo ali, né? Uma introdução sobre o que vem. E Valdir Azevedo foi muito sucinto aqui nas suas explicações. Ele começa afirmando o seguinte: a verdadeira afinação do cavaquinho é a seguinte: Ré, Sol, Si, Ré, de cima para baixo. Bom, então acho que é importante falar sobre isso. Assim, a afinação que o Valdir Azevedo tocava, que é a afinação mais utilizada no Brasil. Claro que eu não fiz nenhum ranking sobre isso, mas isso é perceptível, assim, pela quantidade de colegas que tocam, eu conheço, que tocam, grandes artistas que tocam nessa afinação, a gente percebe que a maioria das pessoas tocam nessa. Mas, entendendo que o cavaquinho tenha vindo de Portugal para o Brasil, já é, com certeza, muito conhecido que lá em Portugal, né, diversas localidades, tem afinações diferentes do cavaquinho. Então, isso é uma coisa. E sabemos também que aqui no Brasil, com o conhecimento desses outros métodos que nos informam, que muitos músicos de renome também utilizaram outras afinações. Já falamos das 3 afinações mais conhecidas, que é Ré, Sol, Si, Ré, essa aqui, Ré, Sol, Si, Mi e Sol, Ré, Lá, Mi. Essas são as mais conhecidas. Entretanto, tem histórias de músicos que modificavam a afinação para ter uma outra sonoridade. E a técnica da escordatura, né, que seria você desafinar uma corda, entre aspas, desafinar entre aspas, para ter uma sonoridade, é algo comum para instrumentos de cordas, isso pensando desde o período do lado do alaúde, né? Então, eu discordo um pouco com o Valdir Azevedo sobre essa verdadeira, mas talvez fosse a mais tradicional, a mais conhecida e a forma que, de fato, ele toca o instrumento. E aí, em seguida, ele fala sobre a questão da afinação, que é algo presente em todos esses, e fala, né, da intermédio do diapasão em Lá, você vai afinando ali as cordas. Mais para frente tem a explicação do que ele vai apresentar ali, né? São aquelas tabelinhas de acordes, né? Então fala do sinal da pestana, fala da indicação dos dedos e mostra ali as casas e cordas do braço do cavaquinho. Na sequência, vamos lá estudar os acordes, né? A prática do cavaquinho. Lembrando, também mais um método que deixou aí a gente carente de ritmo. Não se fala de ritmo. Entretanto, daqui, primeira tonalidade, Dó maior. Então estamos vendo que a prática comum, né, se repete. Ele apresenta o tom de Dó maior, na sequência Lá menor. Entretanto, Valdir ele apresenta a tonalidade de Dó maior com apenas 6 acordes. E aí interessante como esse método já de 1953, ele já acessa essa cifra que nós usamos atualmente, né? Que é com as letras representando os acordes. E aí ele coloca as 2 nomenclaturas
para denominar cada posição. Então, ele começa com o Dó maior, nosso querido Dó maior. Até você que não toca cavaquinho, você já sabe fazer o Dó maior, que ele sempre está presente aí. Então, começa com o Dó maior e aí abaixo ele coloca primeira, né, que seria aquela cifragem, aquela nomenclatura, primeira posição. E aí, em seguida, G7, Sol com sétima, segunda posição, Dó com sétima, C7, preparação, a terceira maior. E aí a terceira, quem seria? Fá maior. Preparação para a terceira menor, faz o Lá com sétima, depois finaliza ali no Ré menor. Então, ele abre aí esses acordes. Como eu sempre falo, lembre-se, isso aqui não, mesmo com 6, com 15, não finaliza, né? Não acaba, não esgota a tonalidade estudada. Mas é perceptível que esses acordes aqui sempre estão ali, quando se fala na tonalidade de Dó maior, eles sempre estão presentes. Se for analisar, são os acordes ali, entre aspas, principais da tonalidade, né? Do campo harmônico, né? Temos aqui tônica, subdominantes e dominante e dominante secundário. Então, é algo que dá para tocar bastante coisa com isso. Ainda mais pensando numa música mais antiga, uma música que usava muita tríade, né? Então, essa tonalidade Dó maior foi apresentada com 6 acordes. Agora, triste só, quando chega no Lá menor, ele apresenta 4 acordes. E também nós vamos cair naquela que é o quadradinho do Lá menor, né? São as funções principais, mas já vimos que autores antes dele conseguiram dar um tratamento mais interessante para as tonalidades menores. E aí no Lá menor ele apresenta a primeira, que é o Lá menor, a segunda, que é o Mi com sétima, a preparação, a terceira, que é o Lá com sétima, e o Ré menor e tchau. Sim, a gente poderia pensar por que ele fez isso, mas também não interessa. Foi o que foi feito. Com certeza esse método conseguiu ajudar muita gente a iniciar no cavaquinho, pelo menos, a conhecer as posições iniciais aí, pelo nome, né, pelo peso do nome do grande mestre Valdir Azevedo. E aí, com os outros métodos, ele vai prosseguindo naquela relação de tom maior e seu relativo. Entretanto, o Valdir Azevedo, acho que teve um outro método também que fez isso, outro autor, que em vez de no ciclo de quintas, ele vai para a tonalidade seguinte, um tom acima, né, natural, que é o Ré maior. Então, mesma coisa, ele faz ali 6 acordes para Ré maior e depois apresenta 4 acordes em Si menor. E assim por diante, seguindo de tom a tom, estudando aí, deixa eu ver, ó, até Lá bemol, Ré bemol, Dó sustenido, e dá esse passeio como a maioria dos autores fazem. Felizmente, Valdir fez com poucos acordes aí essas tonalidades, mas, repito, eu acho que foi uma porta de entrada para muitos músicos que começaram a tocar cavaquinho nessa época. Até porque, em 1953, Valdir Azevedo já era sucesso com grandes, Tão Delicado, Pedacinhos do Céu também. Então, uma grande influência para pessoas se interessarem pelo cavaquinho. E aí, lembrando, se você conhece algum método que gostaria que a gente falasse um pouco aqui, se você tem alguma dúvida sobre algum método que a gente gravou, escreve pra gente, entre em contato, porque a nossa proposta, é claro, é sempre tentar enriquecer, estabelecer esse diálogo e conseguir divulgar cada vez mais a memória do nosso cavaquinho, da nossa música popular brasileira. E se você gosta desse projeto, se você já conhece, não conhece muito bem Memória do Cavaquinho, nós temos um site, memoriadocavaquinho.com.br, lá tem o banco de partituras, tem nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook. Então, acesse nossas redes, conheça mais nosso trabalho. Lembrando que nós temos anualmente também 2 festivais, um no Rio, outro em Minas Gerais. Então, todas essas iniciativas são visando divulgar a memória, propagar e a gente possa estar junto, estar unido em prol do cavaquinho brasileiro. Você pode colaborar com isso também, fazendo parte do nosso clube de assinaturas. O link vai estar aqui na descrição ou na nossa bio. Vai ser um prazerzão ter você com a gente junto para enriquecer a memória do cavaquinho brasileiro. Um abraço, muito obrigado, vamos em frente. Valeu!